E o dólar, hein? Porque a gente assistiu aquela escalada ali assustadora na semana passada. A gente viu o dólar bater a mais de R$ 6, chegamos a 6,11, foi acho que a máxima, né, Débora? Acho que foi o pico que a gente teve na moeda americana. Como que está a situação agora? O que a gente pode prever agora para as próximas semanas, para os próximos dias? Acalma ou continua essa turbulência toda? Eu até estava conversando agora mais cedo no CNN Money com o Felipe Salto, economista-chefe da War Investimentos, ele dizendo que a tendência era que o mercado até pudesse, ao longo dessa semana, tendo acesso a mais detalhes e mais clareza dos cálculos da pasta econômica em relação ao pacote de gastos, para entender e digerir um pouco melhor essas medidas, porque tem medidas que ele aponta como importantes, como por exemplo do Fundeb, como por exemplo do salário, são medidas positivas e que deveriam sim ter esse efeito mais positivo, mas que foram todas ofuscadas por causa dessa questão do aumento da isenção do imposto de renda. Mas com a digestão um pouco melhor e um entendimento com mais clareza, né, com acesso a mais informações desse pacote, a tendência era que a gente até pudesse ver o mercado esfriar um pouco mais. Nesse momento, a gente tem uma alta ainda do dólar nesse momento, que está subindo 0,79%, está cotado a R$ 6,02. O que acontece? Somado a esse cenário local de incerteza que a gente tem do cenário fiscal, a gente também tem hoje uma repercussão, Clarissa, daquelas falas de Donald Trump durante esse final de semana de que ele iria taxar em 100% os países que fazem parte do BRICS, porque o BRICS está querendo tirar o dólar como sua moeda principal de transação. Então, portanto, Donald Trump fez essa menção, o Brasil já disse que não vai responder a esse discurso de Donald Trump, que o Brasil ainda avalia como um discurso muito de campanha, inclusive. Donald Trump já fez isso semana passada em relação ao México, em relação ao Canadá e agora também sobe o tom para os países que compõem o BRICS. Então, hoje, a gente tem um peso do cenário internacional, não ajudando também nessa situação, nesse momento de abertura do câmbio, mas a gente ainda tem essas incertezas do cenário local, com os desdobramentos que ainda estão por vir dessa questão do dólar, porque no final dessa questão do pacote fiscal, que no final das contas reflete bastante no dólar. Então, portanto, nesse momento, a gente tem uma alta de 0,80. O dólar, gente, que no mês de novembro, Clarissa, teve o segundo pior desempenho, o real acabou tendo, né? O segundo pior desempenho do mundo em relação aos seus pares, em relação às outras moedas, diante desse cenário. E muito da desvalorização do real veio justamente nessa última semana, claro. Justamente por causa dessa questão do cenário fiscal.